Saudações, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Me chamo Júnior Lima e aqui você aprenderá a estudar com ordem, com facilidade e sem erro. O tema desta aula vem trazer um assunto muito interessante, que é a importância de materializarmos os nossos pensamentos e como isso é tão importante nos estudos, nos projetos em geral. Muito bem, então hoje nós vamos ver uma questão interessante, que é sobre a importância de materializar nossos pensamentos. Quantas vezes não tivemos uma ideia que esquecemos, né? Não anotamos, não gravamos e ela se foi. Ela veio rapidamente e rapidamente ela se foi. Então a gente vai ver como isso é importante ter este entendimento para os estudos, para a leitura, para a pesquisa, como isso nos ajuda demais. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vamos lá. Então, a gente vai começar com o pensamento, tá? Esse aqui é o nosso ponto de partida. Por quê? Porque somos seres intelectuais, né? Então, é o ponto de partida para a disciplina, para o estudo, para o foco. Tudo começa de alguma forma lá, com nossos pensamentos, nossos medos, angústias, etc. Quando estamos fazendo uma prova, às vezes temos o medo de não fazer uma prova boa, mas esse medo muitas vezes é só na mente, não é real. Mas aqui a gente vai tratar a coisa um pouco diferente. A gente vai tratar como degraus. A gente vai tratar como degraus. Como as coisas na vida, como as próprias coisas na vida funcionam mais ou menos. Então, o pensamento, ele, de certo modo, tudo que pensamos, tudo que concebemos, tem por causa última ou primeira as coisas, as próprias coisas da natureza, as coisas reais, tá? Então, se você quer ter sucesso nos estudos, você tem que, de alguma forma, é, ter este pensamento focado, um pensamento focado, com foco, tá? E produza resultados. Produza resultados, tá? Mas o pensamento, ele tem um problema. É, ele, ele decorre no tempo. Então, e como tudo que decorre no tempo é passageiro, ele passa. Então, isso é um problema. Isso é um problema. Problema. Isso é um problema. Porque muitas vezes temos uma ideia, e essa ideia, ela é muito boa. Pode ser uma ideia, não necessariamente para a vida dos estudos, pode ser uma ideia, para a sua vida pessoal, para o trabalho, para a convivência familiar, que possa ajudar de alguma forma outra pessoa, etc. E às vezes o que acontece? Nós esquecemos. Ocorre um esquecimento. Isso, tá? Ah, para que não haja esse esquecimento, o que foi necessário o homem criar? Vindo do pensamento, né? O pensamento, ele foi necessário ele criar a fala para representar os conceitos, o conceito, tá? Então, nosso pensamento, nosso espírito cria conceitos das coisas que não é fala, não é linguagem ainda, que são semelhanças com as coisas, tá? São semelhanças efetivas das coisas,
tá? Não é um mero pensar do nada, não. São semelhanças que existem na própria alma, tema lá da psicologia atomista, tá? E o homem, e a partir disso, o homem tem uma outra necessidade, que é comunicar este pensamento. Veja, é óbvio que o ser humano não consegue se comunicar por telepatia, né? Então, ele precisa de um meio material para comunicar este conceito que ele apreendeu da, da realidade. O conceito, ele é a obra da primeira operação do intelecto. A primeira operação do intelecto é a simples apreensão ou inteligência dos indivisíveis ou incomplexos. Está aqui em cima, ó. Simples apreensão, tá? Em que a mente, o intelecto, o espírito humano apreende a essência das coisas. Extrai o seu conceito, extrai a definição, sendo o conceito muito mais abrangente. O conceito é mais abrangente, porque tem coisas que têm conceito, mas não têm definição. E tem coisas que. E tudo que tem definição também tem algum conceito, mas nem tudo que tem conceito tem definição. Por exemplo, a própria noção de coisa, sendo um transcendental, que é um nome que pode ser dito de tudo, ele não tem definição. Ele só tem um conceito, temos apenas este conceito, tá? Por isso que aqui está o conceito e aqui abaixo está a definição. Então, voltamos lá. Comunicar este pensamento. Comunicar, ou seja, queremos comunicar nossos conceitos. Veja, olha só que interessante. Às vezes a gente precisa comunicar os nossos conceitos para nós mesmos. É isso que é interessante e é curioso. E depois eu quero aprofundar aqui para dar a minha visão, a minha opinião de como é que eu vejo mais ou menos isto. Como é que isso funciona para mim em tudo para mim. Então, para a gente comunicar isso, o homem criou a fala, um signo oral. A fala, que é um signo oral que ele consegue transmitir o conceito, né? Vamos lá. O conceito, a gente já viu que a gente tem o pensamento, que temos da realidade, tá? Tá aqui o pensamento, tá aqui a realidade, e a gente vai, chega no conceito, só que esse conceito eu preciso comunicar ele às outras pessoas, então eu preciso da fala, pronto. Então criou-se a fala. A fala sendo obra da linguagem. A linguagem é uma arte significativa que o homem já tem, né? Assim como tem o hábito do intelecto, o hábito científico, né? Tem o hábito a arte da linguagem. Então, o homem criou a fala. Sua necessidade resulta de uma intenção significativa e comunicativa, como eu havia dito. Preciso comunicar algo, preciso da fala, signo oral. Então, conseguimos resolver um problema. O problema da comunicação, mas perceba, no aqui e no agora. A fala, ela é no aqui e no agora. Porém, no entanto, ela não é perfeita. A fala também se dá no tempo. Esse esvai, né? Esse vai no tempo também. Esse vai também, né? Ou seja, aquela nossa ideia, eu tive uma ideia, beleza, agora eu falei, verbalizei, beleza, essa ideia ela se fixou um pouco mais, melhor para mim. Antes estava só como uma ideia, agora virou uma enunciação vocal, e agora ela está mais clara. Eu consegui materializar ela mais um pouco, mas tão pouco isto é o suficiente, justamente pela fala ser passageira, né?
ela é o signo do conceito. Então, neste ponto, entra a escrita. Nesse ponto, agora, entra a escrita. Entra a escrita. Por que a escrita? Porque a escrita vai me dar uma firmeza que a fala não me dá. É a escrita que vai me proporcionar elaborar meus textos de maneira que eu não os perca no tempo. Ela vai me possibilitar esta solidez que a fala não me dá. Então, a escrita ela vai ser o signo da fala. Fala, signo do conceito, significando o conceito, para comunicar o conceito, os nossos conceitos mentais, e a escrita sendo signo da fala. Signo da fala, desculpa. Né? Signo de signo. Né? Então, entra a escrita, no qual a gramática é sua arte própria. Eis a importância da gramática, sendo a sua arte própria e especial que vai tratar esta ferramenta, esta habilidade tão importante para o homem, em todos os âmbitos. Não interessa se você está trabalhando, está estudando, você precisa de alguma forma da escrita, seja para ler, seja para escrever, seja para aprender, seja para ensinar. Então, é, então a gente vai precisar da escrita. A gente vai precisar da escrita para pegar o nosso para quê? Para firmar melhor o nosso próprio pensamento. Aí eu chego no ponto do título deste vídeo, a importância de materializar nossos pensamentos. Porque nossos pensamentos por si mesmos, eles são muito frágeis. Eles se vão muito facilmente, nós esquecemos muito rapidamente as ideias. Precisamos falar, mas a fala, ela também ela não é perfeita. E a escrita não, a gente vai poder comunicar para aqueles que estão distantes no tempo e no espaço. A gente amplia o nosso poder de comunicação. Nós aprendemos de pessoas de outros tempos mais facilmente, mais rapidamente, e, e conseguimos comunicar também para aqueles que estão distantes no tempo e no espaço. Como quando escrevemos um livro, escrevemos um e-mail, etc. Tudo certo, tá? Então vamos recapitular lá os nossos degraus. Escrita, fala, conceito, pensamento, tá? Pensa, pensamento também. Então nós temos esta necessidade, tá? Isto é uma necessidade. Pensamento, vamos supor que alguém esteja pensando em fazer uma festa de aniversário. Ela vai pegar os conceitos referentes, vai pegar o que é que ela precisa, fazer perguntas, né? Vai começar a falar com ela mesma, preciso do bolo, preciso dos convidados, um espaço, um local. E ela vai deixar de incorrer em erros se ela se valer da escrita. Justamente se ela se valer da escrita, para deixar firme, sólido o que ela realmente deseja fazer. Aí entra a escrita. A gramática é sua arte própria. Eu quero bater um pouco neste ponto e dizer um pouco da importância da gramática, tá? Então, ela é uma arte significativa,
O sujeito da gramática são as formas linguísticas, suas relações sintáticas em toda a sua formalidade, como que se dão na escrita, ou seja, em seu padrão, norma, culta. Então, aqui são as coisas referentes à gramática. Eu vou dar só a definição aqui, que é importante, que, que aí finca melhor o objetivo deste vídeo, de mostrar essas escadinhas, esses degraus, tá? Definição de gramática. É a arte diretiva da escrita segundo regras morfossintáticas cultas, para que o homem possa transmitir suas concepções e argumentações com ordem, com facilidade, sem erro, a outros homens distantes no espaço e no tempo. Então, aqui é a definição lá da Suma Gramatical do professor Carlos Nogueira, tá? Definição lá da Suma Gramatical, livro importantíssimo para aqueles que desejam realmente entender o seu próprio idioma, a língua portuguesa. Então, voltemos lá na escrita. Agora, outro ponto interessante. Tá, nós já temos agora a escrita, a gente já sabe da importância dela. Beleza. Agora, quais os meios materiais, quais os meios materiais disponíveis, né? Temos cadernos, temos os cadernos, temos os computadores, né? Bloco de notas, etc. Tá? Temos tudo isso. Cadernos, computador. Vamos pegar aqui o caderno. Pegar aqui o caderno, colocar aqui no meu dicionário de palavras. Tirar aqui a minha carinha daqui. Colocar aqui o caderno. Só pra gente ir aprofundando nessa questão. O caderno, ele é limitado, né? É limitado, né? Tem um número de páginas. Quando acabar, precisa comprar outro caderno, tá? O papel se desfaz. O papel se desfaz, tá? É, não há como carregar muitos para um lado. Não há como carregar muitos, levar muitos de um lado para o outro, etc. Levar para a escola, levar para a universidade, né? Senão se torna um trabalho um pouco cansativo, né? E normalmente é, não dá para alterá-los. Oi, Dia, meu amigão, oi, bom dia. bem? Tudo ótimo. O rapaz já tá por Oi? aí. Não, ainda não chegou. O rapaz, quando ele chegar aí, você fale pra ele que esse açaí branco todo é de 20, que não teve de branco ou de 15 hoje, tá? Tá, tá ok. Eu tô ligando muito pra ele, ele não atende o telefone que era pra me falar pra ele isso. Tá, pode deixar. Esquente a cabeça. Quando ele varar, eu aviso ele, Tá? tá? Pode deixar. Ele já deve estar chegando. Eu tô ouvindo um barulho de Também moto que eu aqui. Tá, eu vou falar pra ele. É de 20, né? Vocês. é Tá, tudo de 20 o branco, teve de 15 hoje. tá, tudo bem. Pode deixar.
Hum. Muito bem. Então, normalmente é mais, não dá para você alterar, não dá para fazer alterações. O caderno. Agora, no computador é diferente. No computador já é possível, já é mais interessante fazer estas classificações, né? Temos aqui o computador. O computador é mais rápido no processamento de informações, tá? E hoje em dia, a gente lida com muitas informações. Ou seja, se a gente lida com muitas informações, necessariamente também a gente lida com muitos pensamentos, ideias. Quantas vezes não tivemos ideias legais e queremos anotar, escrever e não conseguimos? Então, o computador ajuda nisso, mas o computador em si mesmo, você tem que saber utilizá-lo. Você tem que ter uma ferramenta para poder alavancar mais ainda. Esse é o objetivo da escrita. E aí entra este software, o The Brain, que é este mesmo software que eu estou trabalhando aqui, mostrando para vocês estes diversos conceitos, tá? Então a gente vai voltar lá na nossa escadinha, lá do pensamento. A gente vai voltar lá na nossa escadinha do pensamento, que vem para o conceito. A gente precisa comunicar este conceito através da fala, só que a fala ela se vai no tempo, ela também ela perde solidez, tá? Ela vai perder solidez, como aqui está escrito, ó. Mas tampouco é bastante, porque também a palavra vocal tem muito de fugaz. Por isso, para que alguém fixe para si mesmo uma ideia, uma proposição, e para que siga um raciocínio sem solução de continuidade, convém escrevê-los, tá? Convém escrevê-los pela arte da escrita. Ok, já escrevê-los já é um passo muito grande que você está dando, só pelo fato de você escrever. Mas aqui eu quero dar um passo além, um passo adiante. Muito bem, você escreveu. Agora escreveu para quê? E por quê? Por qual motivo? Só escrever por escrever, deixar lá no papel guardado e sem utilidade nenhuma, para chegar um tempo que tu vai até esquecer aonde tu escreveu? Simplesmente escrever num documento Word e, e ficar por isso? Eu não acho que seja interessante olhar desta forma, né? Eu não acho que seja interessante olhar desta forma. Eu acho que é muito mais interessante você escrever com uma finalidade, com uma causa, né? O ato de escrever, ter uma, um motivo, ter uma causa, né? Ter uma importância, alguma importância em algo maior. Este que é o ponto que eu quero tocar.
Muito bem, então é este ponto que eu quero tocar. Então, deve fazer sentido e ser útil para para alguma para algo posterior. Então, por exemplo, aqui é onde eu trabalho a questão do meu negócio, eu tenho aqui o meu diário, eu faço minhas anotações, as coisas que eu vou descobrindo, o que eu vou escutando, o que eu vou memorizando. Aqui estão os meus áudios, com as minhas ideias, porque eu carrego sempre um princípio importante, que é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter, tá certo? Então, por exemplo, no âmbito das minhas criações, meus textos, meus sonetos, aqui eu tenho, deixa eu ver, 11 sonetos, fora outros projetos aqui de escrita. Então, eu sei onde procurar, eu sei onde encontrá-los. Tudo aquilo que surgiu lá como meu pensamento, né? Surgiu como pensamento e eu anotei, porque pode me ser útil agora ou depois. E mesmo que não seja útil, tem a utilidade só pelo fato de eu ter escrito, aquilo me ajudou a memorizar. Eita caramba, o galo cantando bem aqui perto. Então me ajudou a memorizar e me ajuda a encontrar sempre que eu precisar. Filho da puta, vem passar bem aqui pro meu lado. Me lembro daí, porra. Certo? Então, o The Brain, este software, vai ajudar em tudo isso. Então, perceba, outra coisa muito importante, não é só as conexões em si, elas partem de ideias que foram postas de forma escrita, né? Então, elas partem da escrita, né? Deixa eu colocar assim que fica um pouco melhor. Então, vai do pensamento até as obras. No caso, justamente ter uma ferramenta em que eu consigo estudar, pesquisar, ler, criar, anotar, relacionar, trabalhar,
ensinar, justamente como eu estou fazendo, eu estou ensinando com ela, etc. E etc. Agendar, né? Agendar, programar, etc. Ou seja, por quê? Porque tudo perpassa o pensamento, o fazer humano. Essa necessidade de se comunicar uns com os outros, etc. Então, é, então é isso que vai traz diferença para o processo. É muito mais vantajoso, por exemplo, qual seria o tempo que eu levaria para pesquisar a palavra aqui intelecto no dicionário, na internet, com a que eu só escrevo aqui e dou um clique. E aqui tá conectado com tudo com o que eu já estudo. Aqui está tudo conectado. Correspondência no outro idioma, com outras operações da mente, a parte da metafísica, a lógica, a matemática. Olha só que interessante. Aqui o conteúdo escrito, tudo organizado, o intelecto em si mesmo, o intelecto como razão, tá? O intelecto em si mesmo, ele apreende as coisas. A razão é a terceira operação do intelecto, quando você parte de duas premissas para chegar numa conclusão, tá? Então é muito mais. Então eu estou colocando aqui estes exemplos para ficar bem claro. Então, intelecto é a nossa própria mente. Começou aqui. O conceito mental da nossa própria, o ato, né? Da mente. Olha só que interessante. O ser humano é o único que faz isto. Pensa sobre si mesmo. Começou com o intelecto, criou-se o signo, intelecto, claro. Não foi criado na língua portuguesa, foi criado lá no idioma passado. Feito isso, criou-se a escrita, e da escrita ficou muito mais fácil é, relacionar com as outras coisas. Por exemplo, o intelecto, qual é o objeto do intelecto? É a verdade, ou verdadeiro. Perceba que aqui esse link eu já lembro disso. No intelecto há as espécies inteligíveis, que são coisas vistas no ponto da psicologia. Não é o meu ramo. O intelecto ele se divide em que mais? Em especulativo e em prático. O que é o intelecto especulativo? É o intelecto teórico. E o prático, como o próprio diz, se ordena a fazer algo, a fazer uma obra. Qual é o mais importante? É o especulativo, o teórico. Por quê? Porque ele é anterior ao intelecto prático. Porque você só vai fazer algo se antes você teve este algo na mente, na teoria. Você não vai fazer algo se antes não estava em teoria na mente. Por isso que o intelecto especulativo é mais importante. O intelecto também ele é um sinônimo de espírito, de inteligência, de mente. Podem ser tratados como sinônimos, dependendo do aspecto do ângulo em que se olha, tá? As operações são as operações do intelecto, são três operações. A primeira operação, a simples apreensão, a obra é o conceito ou definição. A segunda operação é o juízo ou composição e divisão, cuja obra é a enunciação ou proposição mental. E a terceira operação do intelecto é a argumentação, cuja a obra não, é o raciocínio, cuja obra é a argumentação, tá? Olha aqui está escrito a proposição, a razão, tem o intelecto, como o razão é o intelecto em operação, o intelecto que se dá no tempo. E em relação com a vontade, intelecto e vontade são as duas potências da alma superiores. A, o intelecto sendo a mais superior e depois vindo a vontade. Ou seja, a vontade é iluminada pelo intelecto, por nossa inteligência. A nossa vontade apetece aquilo que a inteligência, aquilo que o intelecto nos, nos diz que é bom, pois o objeto da vontade é o bom.
Mas a gente vai buscar esse bom de acordo com o quê? Com a verdade, com o verdadeiro. Então perceba que eu lembrei um monte de coisas, ensino um monte de coisa para vocês, sem precisar abrir estes nomes, sem precisar abrir estes pensamentos em específicos. Por quê? Porque o próprio The Brain já me ajuda a memorizar tudo isto. Em alguns estudos muito específicos, talvez eu precise criar, por exemplo, um cronograma de revisão, em alguns estudos muito específicos. Então, essa versão do The Brain é o The Brain Pro, em que eu tenho a possibilidade de olhar é, este calendário, tá? O The Brain Pro, a versão Pro. E neste calendário eu posso pegar e agendar um pensamento, por exemplo, um estudo, uma disciplina, e agendar aqui a data, quando eu vou ver, quando eu quero revisar. Eita, lá vem o galo de novo. O galo tá com caramba. E dessa forma, eu tenho um estudo específico, mas isso não é necessário para todo estudo. Então, voltou para calma. É 11h30 que essa aula, né? Muito bem. Então, então nem tudo que você vai estudar, você vai precisar. Por exemplo, quando eu estou estudando lá sobre o intelecto, né, eu já estudei anteriormente a simples apreensão. Eu estudei lá atrás a simples apreensão uma vez, vamos supor. Aí eu estou estudando aqui as operações de intelecto, estou nomeando, mas eu não me lembro muito bem da operação de intelecto, mas ela já está linkada aqui, ela já está conectada. Eu simplesmente clico aqui e vejo o que ela está dizendo. As partes que eu tento recordar, primeiramente eu tento recordar o máximo que eu posso, sozinho, tá? Para que você não fique somente dependente disso aqui. Veja, isso aqui é uma ferramenta para o seu desenvolvimento, para o nosso desenvolvimento, tá? Porque no final das contas, tudo isso é para ser memorizado mesmo, para ser guardado no nosso espírito, na nossa alma, né? Mas eu estou iniciando, é um estudo novo, é natural que não saibamos tudo. Então, vou lá, clico e reviso. Olha, ou seja, é uma revisão natural. Ela vai ocorrer no momento oportuno. No momento, então, naturalmente, você vai relembrar de tudo aquilo que você já sabe, já está na memória, e vai melhorar ainda mais aquilo que faltava ver, aquilo que você não lembrava tão bem. Né? Olha aqui, e aqui emenda com outros conceitos, essência, acidente, termo em latim, PC, a segunda operação do intelecto, os transcendentais, definição, olha só, e por aí vai. Né? Então, fixe esta escadinha de progressão que é sucesso realmente em qualquer empreendimento, seja nos estudos, seja no trabalho, seja na vida pessoal, etc., para os projetos. Não importa. O que importa é que se terá uma excelente ferramenta para tudo isso. Ou seja, temos uma excelente ferramenta. Uma excelente ferramenta, né? Ferramenta. Temos uma excelente ferramenta em mãos. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem, ou discutam se não gostarem. Deixem nos comentários sugestões para novos temas que eu vou trazer aqui
para a gente estudar e evoluir juntos. Fiquem com Deus e até a próxima.